Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 3, ele afirmou que a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, é a que ocorre mediante a fé em Jesus. Neste capítulo 4, ele vai firmar o preceito bíblico, citando Abraão, para mostrar que ele foi justificado quando creu em Deus, independente de qualquer obra da lei que tenha praticado. Se você ainda crê que a salvação é conquistada devido às boas intenções do seu coração, à justiça própria que pratica, às boas obras que realiza em favor do próximo, à religião sincera que observa, se você crê que a salvação é conquistada pela vida que tem e pelos desafios que enfrenta e que faz por merecer um lugar no céu, presta muita atenção neste ensino bíblico de Romanos 4. Veja o que Deus diz e como funciona a doutrina da salvação. Primeiro, é Deus quem atribui justiça ao homem. Não é o homem que escolhe a Deus, mas Deus escolhe o homem. E Deus não escolhe o homem porque ele quer a Deus, porque é bom, porque é justo, sincero e trabalhador. Deus escolhe o homem porque ele o ama, independente de quem ele é e do que ele faz. Depois, sim, vem o trabalhar de Deus, transformando o seu interior, dando-lhe um novo coração, uma nova vida, novos pensamentos, novas intenções, novos propósitos. Os judeus se vangloriavam de serem descendentes de Abraão, de possuírem a lei de Deus e de praticá-la segundo era interpretada e ensinada pelos anciãos do povo. Só por isso achavam que lhes dava o direito de serem povo de Deus e possuidores do reino dos céus. O apóstolo Paulo, agora convertido e iluminado pelo Espírito Santo, contesta a tese deles e argumenta em favor da graça divina. Diz ele: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Versos de 1 a 4. Entendamos bem a analogia de Paulo. Quem trabalha o mês todo espera do patrão o pagamento do salário. E o patrão paga, não porque o empregado é bonzinho, gentil ou está fazendo um favor, mas paga porque ele contraiu uma dívida com o empregado. Da mesma forma, quem crê que a salvação se alcança pelas obras, pela obediência à lei ou pela retidão do caráter, este espera ser recompensado por Deus na eternidade. Para isso ele se esforça, para isso ele persevera, porque ele entende que depende dele. Mas em que lugar da Bíblia isto está escrito? Verso 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Este não trabalha não é uma apologia ao comodismo, mas uma indicação de como funciona a graça de Deus. Tudo é pela graça, mediante a fé. Quem crê em Deus e na obra que Cristo fez na cruz, isto é, que a expiação foi em seu favor, este é justificado. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Davi ensinou isto. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras.
Os judeus conheciam a história do rei Davi e exaltavam o servo do Senhor, mas não criam em suas palavras por causa da sua arrogância. Achavam-se merecedores da bondade de Deus simplesmente pelo fato de serem descendência de Abraão. Aqui em Romanos, Paulo confirma o ensino bíblico. Deus é quem atribui justiça ao homem que crê. A justiça de Cristo, decorrente da obra substitutória feita por ele na cruz. Só assim o homem é declarado justo. Portanto, na salvação não há mérito algum do homem, é só graça de Deus. Atribuir significa, da parte do doador, concessão independente e livre, sem nenhuma intervenção do receptor. Portanto, não cabe ao homem se gloriar de coisa alguma. Se fosse por obras, Abraão teria do que se gloriar. Mas é pela graça de Deus mediante a fé. Isto confirma Efésios 2:9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Deus é o único glorificado, justiça nossa e justificador de todo aquele que crê. No verso 8, Paulo cita novamente o rei Davi. Salmos 32, versos 1 e 2. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Isto aconteceu quando o homem se arrependeu da sua condição de pecador e aceitou o perdão divino. A partir de então, o Senhor jamais se lembrará da antiga condição, nem cobrará pelos pecados anteriores, porque o sangue de Cristo derramado na cruz limpou, purificou, apagou todos os seus pecados. Então Paulo cita a circuncisão, dizendo que a circuncisão é selo e sinal da graça de Deus. A pergunta que introduz o assunto é esta: a bem-aventurança divina vem exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Verso 9. Para respondê-la, o apóstolo diz que primeiro é preciso entender o preceito da circuncisão. Lembrando, a circuncisão é a remoção do prepúcio que cobre a glande do membro masculino. Na ciência se faz isto para reduzir infecções urinárias. Algumas religiões utilizam a prática para simbolizar a remoção do pecado. Deus instituiu a circuncisão para o seu povo, o povo hebreu, e disse que todo macho deveria ser circuncidado para significar a purificação da antiga vida de pecados. Este era o pacto divino de Deus com Abraão. Deus derramou a sua graça e removeu os pecados do seu povo. Na cultura antiga da época, o homem representava a mulher. Sendo o homem circuncidado e pertencendo ao povo do Senhor, a mulher também o era. Estava inserida no pacto. Alguns dizem, mas eu não concordo com isto. Não é questão de concordar, mas de enxergar o fato pelas lentes, não da cultura, nem dos nossos dias, mas de entender como funcionavam as coisas naquela época e naquela cultura. Os judeus achavam que por serem circuncidados e pertencerem ao povo de Israel, estavam salvos da condenação do pecado. Deus não ensinou que a circuncisão foi dada para salvar, mas como sinal de quem foi salvo. Paulo disse que a bem-aventurança está tanto sobre o circunciso como sobre o incircunciso, mas
que crê. Observe o sinal apontando não para a prática exterior, mas para a graça divina no interior do homem, a graça que transforma o seu ser. Daí a exortação bíblica: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa carne. Deuteronômio 10:16. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivais. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Jeremias 4:4. Verdadeiro judeu, portanto, não é quem o é exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Romanos 2, versos 28 e 29. No próximo estudo veremos quando Abraão foi justificado. E com base neste fato, concluiremos que a salvação provém de fato da fé, jamais das obras, para que ninguém se glorie. Fique conosco no próximo estudo e que Deus te abençoe.